Graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Os irmãos, não reparem se vocês ouvirem um som de um hino alto, porque lá fora aqui tem muitos vizinhos e estão colocando músicas lá que poderá atrapalhar aqui, então eu preferi colocar um hino. Pode ser até que não atrapalhe, porque eu coloquei o microfone, pode ser até que nem o hino vocês não ouçam. A pregação que eu vou fazer agora seria bom até que não tivesse nada de música, mas infelizmente, devido ao barulho lá de fora. Irmãos, primeiro eu quero dizer para os irmãos que aqueles que perderam ou que cortaram a sua liberdade, a congregação cristã no Brasil, não importa qual foi o motivo ou se foi inocente, preste bem atenção nesta pregação para você entender que nem tudo que acontece é para o mal, principalmente se você estiver passando alguma depressão, alguma coisa por causa disso, você entenda que nem tudo é para o mal. Quando nós começamos a entender que Deus nos liberta, nós saímos debaixo do sistema humano. E às vezes para sair temos que passar por processos difíceis. Por quê? Porque às vezes nós, se não passássemos, não sairíamos. Entende, irmãos? Então nesse momento eu gostaria de deixar aqui um trecho da palavra de Deus, aonde está em 18 de João, ok, irmãos? 18 de João, no capítulo 18, no versículo, tem a outra parte online aqui também, está aberto já também no Velho Testamento, que eu vou precisar, ok, irmãos? Mas por enquanto eu vou arrumar aqui um momentinho, parece que não está bom. Acho que agora ficou melhor, vamos ver. Espera só um instantinho, Irmandade. Ok. Aqui é tudo muito precário, mas eu creio que os irmãos vão entender. Ok, irmãos? Então agora, irmãos, nós vamos ler então 18 do Evangelho de João. Nós vamos fazer a leitura, versículo 10. Irmãos, eu sei que tem muitos irmãos que gostam que leia o capítulo inteiro. Só que se eu for ler esse capítulo inteiro, eu já fiz um vídeo sobre isso. E o vídeo demorou, irmãos. Eu fui obrigado a pagar e entrar novamente na mesma linhagem, porque não ia ficar muito longo, certo? Vamos lá então, na leitura, apenas versículo 8, 18 de João, versículo 8. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se vós me buscais a mim, deixai ir estes. Vamos em frente, irmãos. Para que se cumprisse a palavra que tenho dito, que dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Certo, irmãos? Observamos, irmãos, aqui que havia uma perseguição ferrenha atrás do Senhor Jesus, para que se cumprisse a palavra que ele deveria passar pelo sacrifício e pela morte da cruz. Você já vai entender, você que perdeu, que cortaram você também já vai entender alguma coisa aqui. Presta bem atenção, e você que não foi cortado também presta atenção. Você só dê o seu comentário quando você ouvir todo o vídeo, porque se você só ouvir agora no começo, seu comentário para mim não vai ter valor nenhum, porque eu já vou perceber que você não entendeu nada. Então presta bastante atenção. Se não der para ouvir tudo agora, ouça depois. E eu não estou atacando você, por favor, não me ataque, porque eu também não estou atacando. Eu já tenho apagado alguns comentários de pessoas que vêm com um tipo de agressividade, querendo dizer coisas, porque nós somos pessoas inteligentes também, por misericórdia. E só eu querer dizer alguma coisa, aqui eu não estou dizendo alguma coisa, estou falando a verdade e dizendo o nome da instituição. Se a instituição quiser se manifestar, ela tem o direito. Você não é a instituição, mas também tem o direito de opinar, ok? E isso faz parte do Evangelho, da salvação, porque tem muitos que estão sofrendo porque foram cortados. Então, irmãos, vejamos aqui aquela perseguição ferrenha, querendo tirar o Senhor Jesus Cristo de cena, vamos dizer assim, tirar ele
eliminar. Porém, irmãos, mal sabiam eles que tudo isso já era plano de Deus para poder remir o homem do pecado a qual estava sobre ele desde o princípio da fundação do mundo, quando o pecado se manifestou no primeiro homem, mas o Senhor Deus fez uma promessa que haveria de fazer nascer o varão de uma virgem, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então aqui já estava se cumprindo quase o término desta missão, nesta parte, a qual o Senhor Jesus estava sendo preso em Getsemane. Foi lá alguns soldados, né, com ordens do sumo sacerdote, certo, irmãos? Os sumos sacerdotes estavam envolvidos totalmente nisto. Se nós olharmos, nós vamos perceber que, tendo, pois, Judas, nós vamos ler no versículo 3, vai falar ali, Judas recebido a corte e os oficiais, os principais sacerdotes, fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Quer dizer, estavam ali alguns sacerdotes. Entre eles estava também uma pessoa que se chamava Malco, que era servo do sumo sacerdote, como nós lemos assim. Como está escrito aqui no versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou, a feriu e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. Né? Então, em todos os evangelhos nós não vamos encontrar, a não ser no evangelho de João, o nome de Malco, que era servo do sumo sacerdote. Vejamos, irmão, Malco tinha uma peculiaridade. Ele estava com o sumo sacerdote, era muito... Olhando pela história, pela vida de Malco, ele era uma pessoa que desejava também ser sacerdote. Então ele estava sempre junto com o sacerdote, com o sumo sacerdote da época, para poder aprender como era a vida de um sacerdote, para que depois ele também pudesse ocupar o cargo de sumo sacerdote. Certo, irmãos? Como se fosse um aprendizado. E no momento em que foram prender o Senhor Jesus Cristo, ele estava junto. E quando ali chegaram, irmãos, houve uma certa resistência por parte de Pedro, porque o Senhor Jesus permitiu que Pedro trouxesse uma espada. O Senhor Jesus permitiu. Aí você vai dizer para mim, mas o Senhor Jesus pregava o amor, a caridade, permitiu que levasse uma espada? Permitiu. Para isso tem um grande significado, irmãos. Então, quando chegou ali, houve um certo enfrentamento, não com todos os discípulos, ou melhor, com todos os apóstolos, mas Pedro, quando viu que eles realmente iam prender o Senhor, ele rapidamente desembainhou a espada e investiu contra Malco. Eu não li em lugar nenhum que Pedro tinha sido soldado ou que ele sabia manejar bem uma espada. Porém, uma pessoa que não sabe manejar bem uma espada, ele não teria condições de cortar somente a orelha, porque a orelha fica desse lado, ainda mais que a orelha direita, não é? Cortou a orelha direita. E vejamos bem, ao fazer esse movimento com força, se ele fizesse isso com força do lado, automaticamente poderia pegar no ombro, também no braço. Mas os irmãos observam que não fala que houve algum ferimento em outra parte do corpo, a não ser na orelha e na direita. Por que não na esquerda? Irmãos, naquele momento, o Senhor repreendeu Pedro. Disse assim, porventura eu não vou... Está escrito aqui, guarda a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Então ali Pedro guardou a espada e também fugiu. E o Senhor, naquele momento, colocou a orelha de Malco no lugar. Mas como ele colocou? Não está escrito se ela ficou perfeitamente no lugar como deveria ser. Ele colocou a orelha. Mas será que ela não ficou um pouco torta ou não ficou um pouco para lá ou para cá? Não está escrito, irmão. Mas eu quero dizer para os irmãos que deve ter ficado com algum defeito. E vocês vão entender por quê. Sem mesmo estar escrito, vocês vão entender por quê. Raciocinem comigo, irmão. Naquele momento, aquele homem perdeu toda a esperança de ser um sumo
sacerdote. Sabe por quê? Aí você vai lá, abre a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 8, no versículo 23. Quando Moisés vai apresentar ou vai consagrar Arão e seus filhos a sacerdote. Qual era a forma de consagração? Era assim, irmãos, ó. Vamos começar no 23 para não demorar, para não estender muito o vídeo. Diz assim, ó. E Moisés levou um carneiro para a consagração de Arão, vocês vão ver em cima. Depois ele pegou o carneiro e colocou as mãos sobre... E pegou Arão e seus filhos e puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do sangue do carneiro, certo, irmãos? Está escrito aqui. E pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta do polegar da mão direita de Arão e sobre também o pé direito de Arão. Vejamos que foi ungido com sangue a sua orelha direita, a sua mão, seu polegar direito e o polegar direito do seu pé. Se não estivesse, se estivesse alguma imperfeição, se vocês procurarem qual era, primeiramente tinha que ter espiritualidade, conhecimento daquilo que iria se fazer, e eles tinham, porque Moisés havia orientados, e praticamente eles seriam ordenados, consagrados por Moisés, seriam os primeiros, mas já existia um sacerdote, certo, irmãos? Um sumo sacerdote. E eles foram colocados, Arão era o sumo sacerdote, e foram colocados os outros seus filhos como sacerdotes, não é? Então, naquele momento, estavam consagrados sacerdotes. Malco também teria o desejo de ser sacerdote para chegar no cargo de sumo sacerdote, porque ele andava ali junto, acompanhava o ofício sacerdotal. Será que isso seria apenas por um prazer? Eu posso dizer que não, porque se fosse só por um prazer de estar junto, não teria sido cortada a sua orelha. Há um significado muito grande, irmãos. Por isso, quando a gente é cortado de alguma coisa, não pense você, irmão, eu fui cortado lá naquele lugar, eu acho que porque Deus não é comigo, Deus não está na minha vida, irmão. Eu vou fazer uma comparação aqui para você entender que nem tudo que é cortado é para o mal. Veja bem, irmão, foi cortado a orelha do sumo sacerdote para demonstrar para nós que agora nós tínhamos algo melhor. Não foi a orelha do sumo sacerdote, perdoe, do servo do sumo sacerdote, Malco, né? Perdoe se eu falar sacerdote, porque já tinha desejo de ser, porém ele ainda não era, não é? Vejamos que se nós procurarmos aqui nas Sagradas Escrituras como é porque eu não vou entrar aqui, irmãos, em muitos detalhes, depois os irmãos devem ler a Bíblia, irmão. Devem ler a Bíblia. Deus me deu a graça de ler o livro de Levítico todo, vocês podem ler. É importante saber isso, irmãos. Tá? Como é que tinha que ser o sumo sacerdote. Vejamos se tem aqui alguma coisa, irmãos, mas bom, tem, só que eu não vou entrar nesse detalhe, senão vai ficar muito grande. Eu vou falar assim, falado mesmo, depois vocês vão achar. Eu estou falando com precisão naquilo que está escrito, certo, irmãos? Os sacerdotes, para serem sacerdotes, naquela época da lei de Moisés, eles não poderiam ter defeitos físicos. Eles tinham que ser pessoas que não tivessem nenhum tipo de defeito. Até o nariz dele não podia ser achatado. Sabia disso? Procure na Bíblia que você vai encontrar. E teria que estar com seu corpo físico perfeito. Então, irmãos, o primeiro lugar que seria utilizado para consagrar o sacerdote seria então matar um cordeiro, né, e espargir o sangue, né? Ou melhor, pegar um pouco do sangue e ungir a orelha. Eu estou pondo na esquerda aqui, mas ungir a orelha direita. A direita. Qual orelha que Pedro cortou de Malco? Vamos ver lá, irmãos. Cortou a orelha direita.
Não é isso que está escrito, irmãos? Ele não cortou, não foi à direita? Então ali ele tirou a esperança de Malco, como quem diz. Será que ela ficou certinha no lugar? É como se dissesse assim, agora você fez tanto, andou tanto com esse sacerdote para cima e para baixo, e agora ele vai e te corta a orelha. Mas ele deve ter pensado, na hora que o Senhor Jesus colocou, ele deve ter pensado assim, bom, ele colocou minha orelha de volta, então tá tudo certo. Mas como é que será que ele colocou aquela orelha, né, irmão? Será que ele colocou certinho? Eu acredito que não. Vou dizer para os irmãos por quê. Porque não haveria mais sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote, ele era tido como um representante de Deus. Por isso que ele ficava, e era o único que podia entrar no santuário. Vejamos se nós lermos lá, onde fala de Zacarias, quando o anjo falou com ele, no Santo dos Santos. Só ele que entrou, porque cada um tinha o dia certo. Por isso que diz assim, segundo a sua ordem, Zacarias entrou. Certo, irmãos? Quando o anjo falou com ele, e ele não acreditando, o anjo deixou ele mudo. Até que nascesse João Batista, e que quando foi nascer, que foram perguntar o nome, ele escreveu numa tabuinha, e assim que o filho nasceu, ele pôs o nome na tabuinha, o filho nasceu, e o Senhor destrancou a boca dele e voltou a falar. Glória ao Senhor. Está escrito isso tudo, irmãos. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia e ver que vocês analisam que desde a antiga aliança já aponta para Jesus Cristo. Então esse fato de Pedro cortar a orelha do sumo sacerdote, de Deus, do Senhor Jesus permitir que fosse cortada aquela orelha, não foi um pecado que Pedro cometeu. Se fosse olhar segundo a natureza da lei, o Senhor Jesus falou, quem com ferro fere, o Senhor tinha falado, guarda a tua espada, Pedro. E estava escrito lá na lei também, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então o Senhor permitiu aquilo, sabe por quê, irmãos? Porque Malco não ia ter mais condições de ser sumo sacerdote. Porque a sua orelha deve ter ficado defeituosa. Então já estava descartado. Isso querendo dizer o que para nós, simbolicamente? Que nós agora não estaríamos mais segundo um sacerdócio humano, um sistema humano religioso, mas sim sobre a própria presença e onisciência e onipotência do Deus vivo, de nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Então você é cortado a tua liberdade, muitas das vezes você acha, agora é porque eu pequei, é porque é isso. Às vezes não é isso, irmão. Às vezes Deus quer te cortar porque você não quer sair desse lugar onde você está, ou Deus tem um plano com você em outro lugar e você está preso debaixo de um sistema religioso, e para isso o Senhor tem que permitir que alguém te corte. Porque se não te cortar, e se você não abrir bem os teus olhos, você fica escravo, esperando às vezes 10, 20, 30 anos lá, e não vai para lugar nenhum, porque eles falam que vai, mas é mentira. E muitas das vezes você ainda fica enganado. Não é ministério que salva, não é nada disso que salva. Mas o que salva é estar debaixo do verdadeiro ministério da reconciliação, que é o ministério de Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus. Então, irmãos, nós podemos ver também que no livro de aos Hebreus fala a respeito também de Melquisedeque. Irmãos, mas eu vou falar alguma coisa aqui na outra parte, na Bíblia, aqui também, que está online. Nós vamos falar do sacerdote Melquisedeque. Irmãos, que está escrito também em Salmo 110, você pode ler lá, versículo 4. E o autor do Hebreus cita também essa profecia algumas vezes, irmãos. Glória ao Senhor. Ou várias vezes, não? Você pode procurar ler o livro de aos Hebreus também. E por quê? Porque o Senhor Jesus era superior até Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Você pode me perguntar. Irmãos, Melquisedeque, sacerdote para sempre, diz aqui, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. E nós vamos perceber também em Hebreus essa mesma parte dessa profecia, e você vai ver que o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio de Melquisedeque. Agora, entendamos uma coisa, irmão. Esta ordem não quer dizer ordem secreta, ou maçonaria, ou
ou templários, ou outra organização preservada. Essa ordem, irmãos, de Melquisedeque significa que o sacerdócio de Jesus Cristo é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdote de Melquisedeque. Eu posso dizer que é superior ao sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque aparece na história bíblica e some em seguida. Pode perceber, se você pegar lá no livro de Gênesis 14, 18, você vai perceber que ele aparece e logo em seguida ele some. Bendito seja Deus. Ele abençoou Abraão e recebeu o dízimo dele, e depois da vitória do patriarca que combateu contra Cadorlaomer, o rei, bendito seja o nome santo do Senhor. Irmãos, depois dessa vitória, Kedorlaomer, eu não sei falar o nome dele, irmãos. Depois dessa vitória, relata, irmãos, que ele não tinha descendentes, Melquisedeque, não tinha nenhum descendente. Mas ele servia como sacerdote antes do nascimento de Isaac, antes de Deus ter falado, prometido para eles alguma coisa, para o povo de Israel nesse sentido. Presta atenção, irmão. Era sacerdote aprovado por Deus, independente de linhagem. Ele não veio de linhagem nenhuma. Você procura quem era o pai dele, aonde ele nasceu. Ele diz que era rei de Salém, mas a palavra Salém quer dizer paz. Certo, irmão? Por isso que fala Jerusalém, quer dizer cidade da paz, né? Ou Jerusalém, Zalém ou Salém, né? Quer dizer paz, cidade da paz, a Jerusalém, Jerusalém, não é, irmão? Cidade do nosso Deus. Em alguns lugares fala nas escrituras. Irmãos, você pode dizer, mas essa Jerusalém hoje só tem briga. Irmão, nós estamos falando espiritualmente, compreenda as coisas e não despreze também os que lá estão, porque não cabe a nós julgar. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. Nós apenas temos que dar glória a Deus. Eu estou aqui falando de nações, estou aqui falando de Jesus Cristo. Ok, irmãos? Certo é, irmãos, que esse homem, ele foi, sim, mencionado no livro de Gênesis, de Salmos, e ele não era sujeito à lei dada aos israelitas no Monte Sinai. Quer dizer, ele não tinha ele simbolizava Jesus Cristo, irmão. O Senhor Jesus Cristo não era sujeito a nada. Tudo era sujeito a ele, e é sujeito a ele, porque ele é o sacerdote eterno. Veja bem, se eu pegar aqui no livro de aos Hebreus, vamos ver se nós achamos alguma coisa aqui, irmão. Eu já vou voltar para você que foi cortado aí. Você está entendendo já, irmão? Por que cortaram a orelha? Tudo que Pedro fez foi permissão de Deus, demonstrando, olha, não vai ter mais sumo sacerdote. Embora hoje, nos nossos dias atuais, existe uma denominação e tem alguém lá, né? Vamos falar bem claro, o Papa, que ele diz que é representante de Deus, sacerdote, sumo sacerdote, alguém chama ele até de Santo Padre, e está escrito na palavra de Deus que a ninguém chameis Pai, no sentido espiritual, a não ser o vosso Pai que está no céu. Então aí já demonstra uma total heresia que nós temos que combater, e muitos às vezes não têm coragem de falar. E às vezes nós não falamos também muitas coisas, porque senão eles derrubam o nosso canal, e às vezes nós temos que segurar, não porque nós não estamos ganhando nada com o canal, mas queremos ajudar aqueles que não compreendem. Certo, irmãos? Então vejamos aqui no livro de Hebreus. Eu estou demorando um pouquinho para achar aqui, né, irmãos? Mas eu vou achar já, para vocês verem que isso Deus está trazendo na minha mente agora. Irmãos, eu não estava aqui premeditado em nada. Vejamos, irmãos, no capítulo 2 de aos Hebreus, já no título, na João Ferreira de Almeida, diz assim: Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Só no título eu acho que já daria para nós entendermos que o Senhor Jesus Cristo, irmão, ele não veio
aqui para ser, ele não veio aqui para ser submisso a nenhum sacerdote aqui da terra. Ele veio como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e como filho submisso a Deus. Mesmo sendo Deus em carne, ele era submisso a Deus, porque Deus estava nele e ele estava em Deus. Então quem crê que Jesus Cristo é Deus, nele está a verdade, porque Jesus Cristo é Filho e também é Deus. E o Senhor permitiu que cortasse a orelha do Malco, para que através disso, irmãos, fosse dito assim para todos nós, olha, ou para eles, acabou, vocês não vão ter mais sumo sacerdote, ninguém vai ser mais representante de Deus na terra. Nós somos sim representantes de pregar a palavra do Evangelho, representantes para pregar o Evangelho da salvação, mas representantes de Deus não. Quem representa a Deus na nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos submissos a Ele, não ao homem, não a sistema religioso. Por isso que muitas das vezes você está num sistema religioso e você, às vezes Deus faz você sentir que você tem que sair dali e você fica teimando, e o que Deus faz? Alguma coisa acontece, ó, você é cortado, e às vezes você não entendendo, fica lá chorando, achando que Deus não é mais com você, que Deus não está mais na tua vida, que Deus não te ama mais, porque você cometeu algum erro. Às vezes até cometeu mesmo, mas você acha que não tem perdão. A palavra de Deus é clara, irmão, só não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora é claro, nós quando cometemos alguma coisa, nós temos sim, irmãos, que pedir perdão a Deus e não voltar a fazer o mesmo. Ah, mas o crente não peca. Mentira, todo crente, todo homem, todo ser humano. Ah, mas eu fui batizado, os meus pecados foram perdoados. Sim, teu pecado foi perdoado. Pecado que te levava à condenação, que te levava à maldição. A maldição do pecado foi tirada de cima de você. Mas isso não quer dizer que você nunca mais vai pecar, que você não peca. Não. Você foi batizado, você creu em Jesus Cristo para ter sim um mediador, quer dizer, um sacerdote que é mediador entre Deus e os homens. Porque João, 1 João, na primeira epístola do apóstolo João, não está escrito falta, irmão. Pode pegar qualquer Bíblia. Tem irmão que fala, cometi uma falta. Ai, falei uma mentira lá, mas foi uma falta. Não existe isso, mentira é pecado. Não existe. Você não vem dizer para mim que mentir não é pecado, você está totalmente fora. E se nós falarmos que não temos pecado, nós estamos errando, todos nós pecamos. Existem muitas maneiras de pecado. Aí você diz, ah, mas aquele adulterou. Não... Irmão, Deus pode perdoá-lo, por que não? Isso não é incentivo para ninguém fazer isso. Porque se você for fazer porque você acha que vai ser perdoado, você já está errando e você pode perder o Espírito de Deus. Aí fica difícil, aí vai ficar complicado. Mas quando a pessoa cai num acidente, numa emboscada, e acontece isso, ele pode pedir perdão e Deus pode perdoá-lo, e ele pode manter a sua vida em comunhão com Deus e com liberdade. Esse negócio de o homem tira a liberdade, irmão, isso daí é porque é sistema humano. O sistema humano, ele vai querer dominar a tua vida, vai querer saber o que você come, vai te dar ordem o que você tem que vestir, vai falar para você como é que você tem que andar. Agora, o sistema de Cristo não é sistema, é Cristo, é o Espírito Santo. Isso é que guia o homem na verdade. Por isso que está dizendo aqui João, primeira epístola do apóstolo João, no versículo 8, epístola, presta atenção. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e o Espírito... Fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E agora? Mas você pode chegar para mim e falar, não, mas peraí, irmão. Pega outro capítulo do mesmo livro, do mesmo apóstolo. Não tem problema. Você vai dizer assim, está escrito aqui, ó. Vamos ver se eu consigo achar aqui, irmão. Glória ao Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Deve estar em algum lugar aqui. Nós vamos ver. Glória
Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, que nós temos que ter cuidado, porque, aqui já achei, o mesmo João, na primeira epístola, fala sobre a eficácia da oração, no versículo 14, e isso nós vamos descendo mais um pouco, até o versículo... Vamos lá, irmãos. Aqui, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. Por esse não digo que ore. Agora, o que é o pecado de morte? Pecado de morte, irmãos, é quando você abandona a Cristo. Existia nesse lugar aonde João estava uma doutrina, que eu não me esqueci o nome agora, que estava falando de Jesus Cristo, pregando Jesus Cristo, mas negando que Jesus Cristo era Deus. Fazendo isso, eles estavam indo contra o Espírito Santo, fazendo agravo ao Espírito Santo, ou seja, blasfemando contra o Espírito Santo. Então muitos saíam do meio dos apóstolos e iam congregar-se, reunir-se com estes. Você tem que entender o que aconteceu na época. Então o que ocorreu, irmãos? Aqueles que iam para lá e começavam a congregar, aonde o homem negava que Jesus Cristo era Deus, aonde o homem negava que Jesus Cristo não fora gerado pelo Espírito Santo, estava dizendo que o Espírito Santo estava mentindo. Então automaticamente o Espírito Santo se retirava. Então ele dizia aqui para que não orasse, porque não ia adiantar nada, porque já não tinham mais o Espírito Santo. Não é porque a pessoa caiu em adultério, aí pecou para a morte. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira, porque está escrito, aos adúlteros Deus os julgará. Então se haver um pecado desse gênero, ainda há perdão sim, mas a denominação Congregação Cristã no Brasil, há muitos anos condenava e colocava em castigo perpétuo aqueles que isso cometiam, infringindo então e tirando o poder magnífico do sangue de Cristo, que tem capacidade de libertar o homem de qualquer pecado. É lógico que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus disse que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste século, nem no vindouro. Procura lá em 3 de São Marcos, lê lá o capítulo que você vai achar. Então, irmão, não pense que você cometeu alguma coisa aí, você se arrependeu, você pediu perdão para Deus, todo mundo te jogou fora, tua mulher te abandonou, você foi obrigado a casar com outra, mas você se humilhou, Deus te perdoou, enfim, você não tem culpa que ela te mandou embora e ela também está livre, conforme a palavra de Deus, mas você também não pode ser condenado se você se humilhou e se você está caminhando agora procurando fazer as coisas corretas. Somente não deve repetir o teu erro, mas o perdão você pode alcançar, porque está escrito aqui. Como é que você pode ir contra o que está escrito aqui? Ah, irmão, está abrindo uma porta para o pecado? Eu não estou abrindo porta para ninguém. Estou falando a verdade. Deus odeia o pecado. Eu também odeio o pecado. E o crente verdadeiro tem que odiar o pecado. Mas nós temos que pregar a verdade. Jesus Cristo, ele veio para remir o homem, não para jogar o homem na condenação. A não ser que o homem queira. É claro que a pessoa faz uma coisa hoje, faz outra amanhã, e aí Deus me perdoa. Aí não. Eu recebi um comentário, irmãos, de um irmão da Congregação Cristã no Brasil, que falou assim: irmão, eu estou na graça de Deus e eu peco sempre. Mas só pelo fato de eu estar na graça, eu não me sinto acusado em nada e sei que Deus está comigo. Quer dizer, esse irmão tem que rever os conceitos de graça e tem que rever os conceitos de tudo da Bíblia, porque não entendeu coisa nenhuma, irmão. Como é que uma pessoa tem coragem, irmão, de falar uma coisa dessa? Irmão, esse daí, então, tá mais enrolado do que só Deus. Irmão, aconselho, se esse irmão escutar esse vídeo, para de fazer isso que está fazendo. Você não entendeu, então vai orar, peça perdão e não torne a fazer mais isso. Olha o conselho que eu estou te dando, ainda não estou te jogando fora. Se você contar isso para um ancião da sua igreja, a não ser que você seja filho de ancião,
pode ser que ele coloque um pano quente em cima e ninguém vai saber nada. Mas se você for um irmão de banco qualquer, meu filho, você já está enroscado, você nunca mais vai ter liberdade. Irmãos, é um erro grave a pessoa jogar o outro no inferno, assim, sem misericórdia, sem piedade, ser cortado. Então, irmão, você foi cortado, lembra da orelha de Malco. Se ela não fosse cortada, nós não teríamos hoje, talvez, esta liberdade de sabermos que só temos Jesus Cristo. Não foi a orelha de Malco que nos deu liberdade, mas foi só um sinal para mostrar para todos esses sacerdotes que se levantam aí e se dizem sacerdotes, que eles não são representantes de Deus e que só Jesus Cristo é representante de Deus, para dizer para o sistema religioso que ele não é representante de Deus, ele é apenas um sistema, e o Senhor Jesus não habita dentro desse sistema. O Senhor Jesus, aquilo que guia a igreja não é um sistema, mas é o Espírito Santo. A verdadeira igreja não precisa de sistema. Claro que ela precisa ter os nossos irmãos que façam atendimento e que tenham amor e que às vezes repreendam, às vezes colocam até numa disciplina quando preciso. Isso é justo. Porém, colocar numa prisão perpétua, quando a pessoa pode receber o perdão, esses assim que fazem serão também julgados da mesma maneira. Então, irmãos, não pense você que Pedro cometeu um erro ao cortar aquela orelha. Não, ele mostrou que aquele sacerdote, aquele homem que queria, não ia ser mais. E quantos que querem ter domínio sobre a igreja? Mas o Senhor aqui cortou a orelha. Não seja o caso que o Senhor vá cortar mais alguma coisa para mostrar que o domínio pertence só a Jesus Cristo. Por isso que muitos às vezes passam por isso e falam o diabo, porque o inimigo, porque não sei o quê. Irmão, dá glórias a Deus e não se importe. Agora não faça mais, não peques mais. Faça como o Senhor Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Será que você entendeu essa mensagem? Não estou aqui para aquele CCBano que entrar aí dizer que eu estou pregando uma coisa errada. Prove para mim que está errado. Se está escrito aqui dentro da palavra, tudo que eu falei está aqui, irmão. Aqui não contém a palavra de Deus, porque não adianta colocar sinônimos do conter, porque todos os sinônimos vão significar a mesma palavra. Aqui é a palavra de Deus. Agora entenda como você quiser entender. Eu não estou aqui para colocar, aleluia, remendo em odre velho. Não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para pregar a verdade. E a verdade é que Cristo Jesus liberta. A verdade é que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. A verdade que Melquisedeque foi um símbolo, ali foi uma demonstração já do sacerdócio eterno de Jesus Cristo, porque ele apareceu só uma vez, ali ele já simbolizava Cristo, e não está escrito que ele era sujeito à lei mosaica. Como pode, irmãos, um sacerdote, da onde? Quem o consagrou? Ele queria dizer que era um sacerdote exclusivamente segundo uma determinação de Deus, representando Jesus Cristo, que veio, morreu, e não somente ele não precisou oferecer sacrifícios de ovelhas e etc. Ele mesmo foi o sacrifício vivo na cruz e se tornou sacerdote eterno. Depois da sua ressurreição, irmão, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Depois da sua ressurreição, ele apareceu para muitas pessoas e ficou determinado por Deus. Ele disse quando estava lá no Monte da Ascensão, foi determinado, varões, ele começou a dar ordem para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e ele começou a subir. Quando um anjo apareceu de um lado, glória ao Senhor, e outro apareceu do outro, glória ao Senhor, sinto alegria no meu coração, irmão. E os varões, é claro, irmãos, que materialmente falando, nós sabemos que é dura esta separação, mesmo sabendo que o Senhor está vivo e vive eternamente. Mas aqueles que estavam acostumados a estar com o Senhor presentes, assim, olho a olho,
eles estavam tão acostumados e quando viram aquilo o coração deles se entristeceu. Mas o Senhor colocou um anjo de um lado e outro do outro e disse para eles: varões galileus, por que estáis olhando tanto para os céus? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir há de voltar, bendito Deus. E agora nós já estamos no final e você foi cortado e você acha que não tem mais direito de nada. Você foi cortado, sabe por quê? Porque Deus quer tirar você debaixo de um sistema onde você não pode fazer espiritualmente o que Deus quer, porque se você for fazer uma visita para levar uma alma, você não pode. Se você sentir de ir numa denominação, até mesmo para ajudar alguém, você também não pode. Você não pode nada, porque você tem que pedir ordem para o homem. Você agora tem que pedir ordem só para Jesus Cristo, só para Deus. E é Ele que determinará o que você pode e o que você não pode. A única coisa que eu falo para você: não peque, não transgrida, não fuja daquilo que Jesus Cristo te ensinou. Mas se porventura, aleluia, acontecer alguma coisa ou já aconteceu, lembra-te que o Senhor tem poder de perdoar pecados. E saiba que se você for, não peques mais, porque ainda há esperança. Alguém falou que não tem esperança, às vezes você chora, você fica pensando: eu não tenho mais jeito, entra em depressão, e muitos até se suicidam. Mas olha, o Senhor permitiu de esta pregação chegar até você, é porque Deus conhece a tua necessidade. E não vem dizer você que eu estou abrindo portas. Eu não estou abrindo porta para ninguém. A porta já está aberta, porque quem tem a chave é Jesus Cristo, e só Ele que pode fechar, e só Ele que pode abrir. Não compete a mim fechar a porta para ninguém, e nem abrir a porta para ninguém. Eu não tenho documento do céu e nem do inferno. Tem irmãos aí no sistema que acham que são dono do céu e dono do inferno. Saiba você, irmão, que você está tomando uma coisa que não é tua. Você está roubando a glória de Deus. Você está roubando e ajudando a destruir almas com as tuas pregações malignas que jogam todos no fogo eterno. Pois se diz o Senhor Deus de Israel por esta palavra: medita na palavra, leia as escrituras. Não está escrito aqui? Eu posso dizer sim que é o Senhor que me traz isso em frente. Leia as escrituras, se baseie naquilo que está escrito e não naquilo que fala o homem, porque o homem sim pode conter na sua boca alguma coisa que é de Deus, mas aqui não, aqui foi Deus, está escrito que foi Deus. Diz assim: toda palavra é apta para corrigir, para redarguir e para ensinar. Ele falou toda. Agora, se alguém pôs a mão, problema de quem pôs. Eu creio em toda a Escritura como a inerrante palavra de Deus. E tenho certeza que vai se cumprir versículo por versículo. E nós, olhando para os acontecimentos globais, nós já estamos vendo que Jesus Cristo está voltando. E você que está aí: mas eu não sinto mais nem de ficar aqui, porque todos me desprezam. Ore a Deus e Deus te mostrará um lugar, outra igreja ou algum lugar para você servir a Deus. Ou até mesmo na tua casa, porque o que importa é você estar ligado com Jesus Cristo, aonde quer que seja. Estando com Cristo, você vai vencer. Estando debaixo do sistema humano, você terá também muitas decepções e poderá até mesmo perder a sua alma por obedecer à vontade do homem e fazer aquilo que não agrada a Deus. Porque quando o homem ele pratica transubstanciação, que deve ter aí na sua igreja, quando o homem se coloca no lugar de Deus e fala: o Senhor te diz, o Senhor te manda, e Deus não mandou dizer nada. Quando o homem usa do seu dinheiro para poder se resguardar dos seus erros, daquilo que ele fez, e beneficiar a sua família, dando a eles cargos ministeriais, posições elevadas diante do povo. Ai de ti, homem carnal, homem cheio de soberba e de orgulho e de ganância, o teu dinheiro te levará para a tua perdição, porque você não vê que esta obra, que é Jesus Cristo, não é uma igreja, não é uma parede, nem uma denominação. Jesus Cristo é a graça do Filho de Deus, aquele que é o sacerdote eterno, que permitiu que cortassem a orelha de Malco, e ele vai cortar muitas coisas, e vai cortar também, aleluia, da tua vida alguma coisa que está te atrapalhando, a soberba, o orgulho. Peça para Deus cortar, peça para Ele tirar, e Ele tira, e Ele pode transformar a tua vida.
Peça para este sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, maior do que todos, soberano, que o próprio Deus disse que exaltou ele acima do seu próprio nome, porque diz a palavra, ele era o verbo, verbo quer dizer palavra, e aí Deus também diz, e ele exaltou a sua palavra acima do seu nome. Deus abençoe, meu querido irmão. Não pense que você está perdido. Eis aqui uma palavra de esperança. Eis aqui uma palavra de conforto para a tua alma. Enxuga a tua lágrima e saiba que se você se humilhar, eis as mãos do Eterno pronta para estender para ti. Te humilha na sinceridade. Faça a vontade de Deus quando Ele te pedir. E se aonde você está, o sistema humano te despreza e você não se sente bem, ore e Deus te mostrará um pasto verdejante aonde ninguém vai te desprezar. Deus abençoe e fique com esta palavra e toda a glória e honra e a guia do Espírito Santo com esta palavra reine no teu coração eternamente. Amém e amém.